que significa amar a Deus acima de todas as coisas? A terceira lição do quarto trimestre de 2022 da classe Juvenis abordará o tema Amar a Deus acima de todas as coisas. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos juntos meditar um pouquinho na lição 3 da classe Juvenis. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria, por favor, que você deixasse o seu like. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui. Por favor, também deixe o seu comentário. Já agradeço os comentários que tenho recebido nas últimas aulas. É sempre muito bom, é sempre uma alegria conhecer um pouquinho mais de vocês, saber que essas aulas estão chegando a lugares em que eu ainda nem conheço, mas saber que o Senhor tem levado estas aulas até vocês. Então, se você ainda não se apresentou, por favor, diga aqui neste vídeo, comente me dizendo de onde você é, de que classe você é professor, se você leciona para a classe juvenis ou se você é aluno da classe juvenis, será uma alegria e um prazer conhecer um pouco mais de vocês. Vamos para a nossa aula? Então, a lição 3, que será lecionada no dia 16 de outubro de 2022, tem o título Amar a Deus acima de todas as coisas. E o versículo-chave está aqui em Marcos 12:30, que nos diz o seguinte: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Nós temos aqui o cronograma semanal. Peço que você lembre aos seus adolescentes de fazerem essa leitura. É sempre muito importante para eles, porque aqui nessas 6 leituras semanais, nós temos um aprofundamento no assunto que a lição irá tratar. Então, se eles querem ter mais base bíblica, mais profundidade bíblica, eles podem fazer esta leitura semanal. Aqui na leitura bíblica em classe, nós temos os textos de Deuteronômio 6, do 1 ao 7, 10 ao 12 e 14 ao 15, os versículos, né? Que são aqueles textos muito conhecidos que dizem, né? Ouve, pois, ó Israel, atenta, né? Que guardes para que te suceda e muito te multipliques. Então, assim, para mim, estes aqui são um dos versículos, uns dos, né? Versículos mais lindos da Bíblia. Então, peça aí aos seus adolescentes para que eles auxiliem você, professor, nessa leitura. São versículos bíblicos um pouquinho mais longos, mas a própria leitura do texto bíblico já trará para a sua aula um nível espiritual mais profundo, porque é impossível ler estes textos e não sentir, e não ouvir, e não entender o cuidado de Deus conosco e ver como Ele é um Pai zeloso. Ele estava enviando o povo, permitindo que eles entrassem na terra prometida e novamente citando a lei para eles. Quem sabe os seus adolescentes nunca nem ouviram a leitura destes versículos bíblicos. Então, deixa o Senhor te usar aí na ministração dessa palavra bíblica. E se a lição fosse só a leitura destes versículos bíblicos, ela já alcançaria o propósito. Nós temos aqui como objetivos 3. Compreender o que significa amar a Deus acima de tudo, examinar as nuances do pecado de idolatria e perceber o alcance de cumprir o maior mandamento. A introdução nos diz o seguinte: o amor é um sentimento que o homem sempre buscou cantar em suas músicas, expressar em suas palavras e praticar de acordo com a sua própria vontade. É em nome do amor que até muitos pecados são cometidos. Afinal, é possível amar sem ao menos conhecer a verdadeira fonte de amor? É uma pergunta. Faça ela aos seus adolescentes. Pergunte a eles: será que é possível amar sem conhecer a fonte de todo amor? Aqui no primeiro ponto da lição nós temos o primeiro maior mandamento da lei. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus a respeito de qual era o maior mandamento, ele respondeu: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ah, irmãos, eu chego a me emocionar porque para mim este texto é muito lindo. Eu acredito que nós cristãos deveríamos tê-lo escrito, né? A própria palavra diz para que nós possamos ver todos os dias os textos, né? Amarrá-los na nossa mão, escrever em algum lugar da nossa casa para que nós nos lembremos.
nós temos o celular na nossa mão o dia todo. Então a gente está sempre recebendo uma notificação do WhatsApp, uma notificação do Instagram, do próprio YouTube. E veja, por que será que nós não estamos preocupados em termos visualmente, né, em nos lembrarmos toda hora da palavra de Deus? Será que tem algum aplicativo? Se tiver, me diga aqui embaixo, por favor, que eu não sei. Que fica nos lembrando, né, notificando ali versículos bíblicos, porque no meio de tanta notificação a gente esquece da palavra de Deus. Veja se esse texto não é um texto para que nós tivéssemos escrito na nossa casa, para que nós tivéssemos como notificação chegando no celular a cada, né, meia hora. Olha só, pensa aí um pouquinho sobre isso. Eu até vou pensar para ver como que eu posso colocar lá em casa, porque realmente é um dos versículos bíblicos da Bíblia mais profundos. Então nós temos aqui no ponto 1.1, amar a Deus de todo o coração. A palavra coração não se refere ao órgão físico aqui, mas é usada para representar o centro das emoções humanas, e isso abrange os sentimentos, paixões e desejos. O pecado se inicia no coração do homem, por isso devemos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor, como nos ensinou o salmista. No ponto 1.2, nós temos que amar a Deus de toda a tua alma. O termo alma significa princípio vital, vida, é a essência do ser humano. O termo é utilizado aqui para indicar o espírito, a vida, a pessoa como um ser moral designado para a vida eterna. Neste sentido, devemos amar a Deus com todo o nosso ser, isto é, com todos os espaços e recantos da nossa vida. Assim como Davi, que bendizia a Deus com toda a sua alma. No ponto 1.3, nós temos que amar a Deus de todo o teu entendimento e força. O sentido da palavra entendimento se refere à própria mente, ao centro, às habilidades intelectuais e complementa que de toda a tua força, em consonância com Deuteronômio 6.5, onde há a expressão poder referindo-se à capacidade e força. Ou seja, o nosso amor a Deus deve ser direcionado a Ele com todas as forças da nossa razão e do nosso entendimento. Ao analisar este mandamento, é nítido que o relacionamento com Deus deve ser de entrega total, emoções, vontade e razão. O Altíssimo deve ser o centro da vida do crente, o primeiro na lista de prioridades, mas infelizmente há empecilhos que fazem o homem se desviar desta prática. Então veja, professor, que aqui no ponto 1 nós temos referente ao primeiro ponto dos objetivos, que é compreender o que significa amar acima de tudo. Então veja que ele começa dizendo como amar com o coração, amar com a alma, amar com entendimento e força. Você pode, né, pedir para que cada adolescente, aí 3 adolescentes, façam uma leitura desses pontos, e o professor pode ler todos eles e depois falar sobre, ou pedir que um adolescente leia e fale, o outro leia e o professor comenta, tá? Mas veja que aqui nos mostra a importância de nós amarmos a Deus com todas as nossas forças. Veja que nós amamos a Deus com tudo que nós somos. Então é acima de tudo. Por isso que a Bíblia vai nos dizer para amar de todo o coração. Aí aqui nos diz, né, que abrange sentimentos como paixões e desejos. Então veja que você tem que amar Deus acima das suas paixões e desejos. O que você gosta aqui no mundo? Né? Pelo que você tem desejo? Deus tem que estar acima. Aí nós temos aqui no ponto 2, amar a Deus de toda a tua alma. Então, aquilo que é essência em você, né? Nós temos que amar a Deus acima disso. Veja que tudo que temos em nós, tudo que nós gostamos, que nós almejamos, aquilo que nos faz você abrir um sorriso, a pessoa, né, que faz com que você abra um sorriso, a pessoa que faz com que você... se você tem filhos, eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. E assim, filhos é uma alegria, traz pra gente, um amor que parece que vai sair, né? Parece que é um amor tão grande que o coração vai explodir. Veja que Deus tem que estar acima do que nós sentimos pelos nossos filhos. E quando você ama um filho, e você vê um filho crescendo todos os dias, parece que nada no mundo é capaz de provocar um amor tão grande. Agora veja que o amor de Deus tem que ser ainda maior. É por isso que nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças. Porque um filho a gente ama porque a gente está vendo, nasceu da gente, é fruto do nosso amor, né? Do relacionamento entre marido e esposa, esposa e esposo. Mas Deus nós não vemos todo dia. Então é necessário um esforço para amar a Deus. É necessário nossa força, é necessário o nosso entendimento, a razão. Então não é só o coração, não é só a emoção, não é só a alma, é necessário amar com o entendimento. Veja que aqui a Bíblia está nos ensinando que nós temos que amá-lo com a razão também. Você tem que dizer, eu não vejo
Eu não o sinto, porque muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós não sentimos a Deus. Muitas vezes na nossa caminhada parece que nós oramos e o céu está de bronze, mas nós temos que amar a Deus também acima do nosso entendimento. Então, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que o mundo todo diga que ele não existe, você, cristão, deve amá-lo acima de tudo que te dizem, acima dos seus sentimentos, acima do teu entendimento. O amor a Deus deve ser a coisa mais suprema, ou o sentimento, né? A coisa não. O sentimento mais supremo da sua vida. Que coisa maravilhosa, né? Como é bom falar do amor a Deus, como isso nos faz entender a diferença do amor bíblico para o amor mundano. O amor mundano vai dizer que seja eterno enquanto dure. Com Deus não é assim. Nós amamos ao Senhor mesmo que Ele nos dê uma resposta negativa. Nós amamos ao Senhor até se Ele não nos responder. Veja que o amor a Deus está acima de tudo, está acima das nossas frustrações, está acima do que nós achamos que sabemos sobre Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas não é uma tarefa fácil, viu? Não é algo que a gente pode dizer, eu amo a Deus. Acima de tudo, olha como nós precisamos sempre nos atentarmos. Né? Não é algo que a gente dá um checklist, que a gente fala, tô amando a Deus, check. Não, não é assim. O amor a Deus é algo que nós todos os dias precisamos rever. Se até as pessoas que nós amamos, se até as pessoas com quem nós dividimos a nossa vida, às vezes nós precisamos rever para saber se nós estamos amando como deveria ser amado, imagina o Todo-Poderoso. Imagina o Senhor, que deve ser a prioridade máxima da nossa vida. Aqui no ponto 2, nós temos o pecado da idolatria. Muito se fala em idolatria. Mas qual é o conceito? A lição começa conceituando. Então, o ponto 2.1 vai nos dizer que idolatria significa fazer esforço em vão. Significa prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana ou atribuir poderes divinos a operações puramente naturais. Adoração a falsos deuses. Este termo aparece em toda a Bíblia, sempre com uma conotação negativa. Não existe boa idolatria, tá? Não existe idolatria do bem. Não, idolatria é ruim. Paulo orienta a fugir da idolatria. De tão ruim que é, nós temos que fugir dela. E João adverte a nos guardarmos dos ídolos. Irmãos, o que é ídolo na nossa vida? O que pode provocar em nós a idolatria, né? O que pode nos levar a cometer o pecado de idolatria? Muitos de nós achamos que idolatria é literalmente encontrar um santo e prestar adoração a esse santo. Mas não é só isso que é idolatria. E a lição vai nos orientar a respeito disso. Então, aqui no ponto 2.2, nós temos um exemplo de como era a idolatria no Antigo Testamento. Encontramos na Antiga Aliança inúmeros momentos em que o povo de Israel se desviou do caminho. Nós estamos cansados de ver os relatos bíblicos que nos mostram que o povo de Israel, vira e mexe, voltavam para a idolatria. Faziam bezerro de ouro, guardavam os ídolos, queriam ser idólatras como as nações vizinhas. Será que a gente não é assim também? Essa atitude era uma rejeição e afronta ao Criador. Um pecado de alta traição contra Deus, cuja punição deveria ser a morte. Um dos momentos mais marcantes foi quando, no deserto, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas com os mandamentos. Quando ele volta, o povo tinha construído um bezerro para adorá-lo. Irmãos, esse é um dos textos bíblicos que mais me faz falar, Senhor, me ajuda. Porque quando a gente olha para o outro, é muito fácil a gente identificar os erros dos outros, né? Então, os exemplos do povo israelita não devem apenas nos ensinar, devem nos constranger. Porque veja que o povo israelita tinha acabado de ver 10 milagres no Egito. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho a pé seco. Eles tinham fugido da maior nação de então. O que essas nações que vira e mexe, nós temos nações que são consideradas potências mundiais, como é o caso dos Estados Unidos hoje, como já foi o caso da Inglaterra, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Veja que o Egito era a potência daquele mundo, e o povo de Israel, que era uma nação nômade praticamente, que não tinha terra para si, né? Que estava há muitos anos no Egito. Esse povo conseguiu fugir dos carros, dos cavalos do faraó, das ordens do faraó, de um exército altamente treinado. O próprio líder deles, Moisés, tinha sido comandante daquele exército. Então veja que eles tinham visto milagres que nós, né, crentes pós-modernos, provavelmente não veremos.
Ainda assim, bastou que Moisés, o líder deles, né, subisse ao monte para falar com Deus, para receber os mandamentos, que eles fizeram um bezerro de ouro. Será que eu falei agora há pouco que nós temos que amar a Deus mesmo quando Ele não nos responde? Será que quando o Senhor não nos responde e quando nós temos saudade do Egito, saudade das cebolas do Egito, saudade dos deuses do Egito, será que nós, cristãos, pós-modernos, não acabamos erguendo ídolos em nosso coração? Será? É importante que nós façamos essa reflexão. Às vezes a gente acha, como eu falei, que o pecado de idolatria é só olhar um santo e se ajoelhar ali. Mas outras coisas também podem ser pecados de idolatria. Nós podemos estar devotando mais atenção a outras coisas que não a Deus, a outras pessoas que não a Deus. Então nós temos aqui no ponto 2, 3, idolatria no Novo Testamento, na Nova Aliança. O Novo Testamento ampliou o entendimento do que é idolatria e considera ídolo tudo aquilo que toma o lugar ou ocupa o lugar de Deus em nossa vida ou no nosso coração. E que os piores ídolos são os do coração e não os manufaturados. E como eu disse, não os físicos, não esses que a gente chega e ajoelha. A gente não, né? Qualquer outra pessoa, a gente não ajoelha não. Amém? Então aqui, durante a sua viagem missionária, o apóstolo Paulo encontrou em Atenas um ambiente de extrema idolatria. Eles tinham erguido até feito ali um deus para o Deus desconhecido. Olha só, eles tinham tanto medo de não estarem servindo a todos os deuses que fizeram até o Deus desconhecido. Misericórdia. O que Paulo ficou indignado, que ele ficou revoltado, foi que as pessoas não conheciam o Deus verdadeiro. Eles conheciam tudo que era tipo de Deus, mas não o Deus dos deuses, o Senhor. O quanto o apóstolo ficaria irritado com as idolatrias, com os idólatras, né? Com os idólatras que se dizem conhecer a Deus e servi-lo? Como seria se Paulo procurasse por idolatria em nossos dias? Misericórdia. O ponto 3 vai nos dizer os tipos de idolatria. Adorar os bens materiais. Amar o mundo e as coisas que nele há é uma forma de idolatria. Tem muitos de nós que ama tanto o mundo, que ama tanto a casa que construiu, o carro que conseguiu, né, que adquiriu, o trabalho que tem, a viagem que faz, a casa na praia, a casa no campo, que nem quer mais o céu. Está tão apegado às coisas do mundo que já não quer mais. Professor, quantos dos seus adolescentes precisam, colocaram na vida deles que fazer a faculdade X é uma necessidade que supera tudo. Às vezes é maior do que Deus. Quantos de nós não transformamos a nossa graduação num ídolo? A nossa pós-graduação, nosso mestrado, doutorado, num ídolo? Quantos de nós não colocamos a nossa formação, conseguir se formar, o diploma, acima do próprio Deus? Nós temos aqui, nos bens materiais, o amor ao dinheiro e a avareza. Quantos de nós não largariam jamais o serviço que tem, a posição, o cargo que adquiriu na empresa para ir ao campo missionário ou para atender um chamado de Deus? Quantos de nós não colocamos o dinheiro acima de tudo? Que o Senhor nos livre e nos guarde. E que nós possamos ensinar aos nossos adolescentes, que estão iniciando a vida profissional, de que a nossa vida profissional, a nossa graduação, nosso estudo, nunca deve estar acima de Deus. Nunca deve ser maior do que o nosso sentimento por Deus. Nós precisamos rever a nossa lista de prioridades na nossa vida. Ao que é que nós estamos dando mais atenção. 3.2. Adorar as pessoas. Não há problema em admirar alguém, ter um líder como exemplo a ser seguido. O problema está na veneração. O problema está em venerar cantores, pregadores, influenciadores digitais, entre outros. Alguns chegam a chamar essas pessoas de ídolos. Quantos adolescentes não dizem, o Justin Bieber, por exemplo, é meu ídolo. Eu falei na aula passada sobre a Hailey Bieber, né? Que é um exemplo, a esposa do Justin Bieber, para a geração de adolescentes que consumem muito o TikTok, que consumem muito as celebridades que vieram das redes, né, das redes sociais. Então veja a nossa necessidade de entender se nós não estamos adorando pessoas. E não só pessoas que nós não conhecemos, né, ídolos, mas pessoas que nós conhecemos.
Nós que temos filhos já, você professor que já tem filhos aí, sabe que nós precisamos tomar um cuidado para não idolatrar os nossos filhos, para não amar os nossos filhos mais do que nós amamos a Deus. Veja que quando Deus prova Abraão, o mandando sacrificar Isaac, por que será que Deus estava fazendo aquilo? Às vezes a gente olha para o que Deus pediu a Abraão e fala, poxa Deus, demorou a vida toda para dar um filho para o homem, e aí depois pede o filho dele. Mas a gente não sabe como estava o coração de Abraão. Será que ele não tinha colocado Isaac acima de Deus? Que o Senhor não nos permita colocar as pessoas que estão ao nosso redor, nossos filhos, esposo, marido, pai, irmão, namorado, acima de Deus. Temos aqui no ponto 3.3, adorar a si mesmo. Quando demonstramos um amor exagerado por nós mesmos, incorremos em uma idolatria chamada de egolatria. Quantas pessoas nós não conhecemos que o problema delas não é amar os outros, é amar a elas mesmas, mais do que tudo. Um pecado grave e um pecado que às vezes é difícil de ser diagnosticado, de ser encontrado, de entender que eu estou me amando acima. Porque quando o Senhor nos fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, perceba que nós devemos ter um amor por nós. É preciso ter um amor próprio, mas nosso amor próprio não pode suplantar o amor a Deus. Como a lição nos diz, amar a Deus deve ser um exercício feito e colocado acima de todas as coisas. Não é acima de algumas coisas, é acima de tudo. O amor a Deus deve estar além, muito além de qualquer outro amor que nós temos na vida. Então aqui fala que o culto ao próprio corpo, grave, né? Esse é um dos maiores problemas. Eu falei agora na lição de adolescentes sobre o cuidado com o corpo, né? Sobre o autocuidado. Mas veja que autocuidado é uma coisa. Amar o próprio corpo, cultuar as suas curvas, o seu cabelo, os seus olhos, é pecado. Pecado. Deus não nos deu um corpo para que ele fosse feito utilizado, né, como uma forma de idolatria, como uma forma de você se olhar e falar, uau, Deus caprichou. Não. Existe autocuidado, existe amor próprio, existe se olhar no espelho e falar, tô bem, tô bonita, né, tô bonito, me arrumei, gostei desse terno para os irmãos, tô vestido para as irmãs, mas a gente sabe até que ponto é saudável. Quando chega naquele ponto que extrapola, aí a gente tem que tomar cuidado, porque nós não devemos levantar ídolos. E como eu disse agora há pouco, ídolos não são só aqueles que a gente está acostumado a ver por aí, estátua de bronze, de ferro, de madeira, não. Às vezes os ídolos estão aqui, ó, no nosso coração, na nossa mente. Precisamos cuidar disso. Aqui eles estão falando algo no final que é muito bom. Quando existe um culto à sua espiritualidade. Quantos de nós não falamos, uau, como eu sou crente? Nossa, como eu tenho uma vida de oração. Que o Senhor nos guarde. Aqui nos diz que os religiosos do tempo de Jesus amavam demonstrar espiritualidade pública. Foram duramente repreendidos pelo Senhor. Nós não devemos nos orgulhar daquilo que não nos pertence. Aliás, a gente não deve se orgulhar de nada, né? Mas a nossa espiritualidade deve e é para ser devotada a Deus, não a nós mesmos. Nós não podemos nos orgulhar da oração, do jejum, como os fariseus faziam. Precisamos entender até que ponto nós não estamos. Imagina, faz um checklist aí. Convido você, professor, a fazer. Convido você a convidar os seus alunos a fazerem um checklist. Será que eu não estou erguendo ídolos no meu coração? Será que eu não estou criando, fabricando ídolos para mim? Às vezes você critica alguns, né, credos que possuem ídolos, mas às vezes nós fazemos os nossos próprios ídolos. Os erguemos no nosso coração, na nossa mente, passamos a adorá-los. Que o Espírito Santo nos ajude a entender se nós não estamos adorando a ídolos que nós mesmos levantamos. Para encerrar, nós temos aqui no quarto ponto, permaneçam no amor de Deus. Ele nos amou primeiro. O mandamento de amar a Deus é a forma de devolvermos o que recebemos do Pai. Ele nos amou primeiro, Ele nos deu a vida quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados e não merecíamos tão grande amor. Você já recebeu este amor em sua vida?
Lembre-se, professor, de convidar os seus adolescentes. Talvez você tenha aí na sua classe alguém que ainda não aceitou Jesus. Lembre-se de fazer o convite, lembre-se de fazer o apelo, de perguntar a eles se eles já receberam Jesus, se eles já aceitaram esse amor, se eles já se posicionaram como filhos. Não deixe de fazer esse apelo, não deixe de ensinar aos seus adolescentes que não é porque eles foram criados na igreja, talvez, ou porque eles estão vindo na igreja há um certo tempo, que eles não precisam reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Para encerrar, nós temos aqui o quarto ponto: permaneçam no amor de Deus. O 4.1 vai nos dizer que Ele nos amou primeiro, que o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas é a forma de devolvermos o amor que recebemos do Pai. Olha só que lindo! Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. O 4.2 vai nos dizer que amor e obediência. Jesus disse que se guardássemos os seus mandamentos, nós permaneceríamos em amor. Que quando nós tentamos amar ao Senhor de todo o coração, alma e pensamento, surgirá em nós o desejo de fazer a vontade dele, isto é, de obedecer ao nosso Senhor. Olha que maravilha! Então, tudo gira em torno do amor. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós fazemos de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, a partir desse momento fica mais fácil entender a vontade do Senhor e obedecê-lo. Então, para concluir, nós temos aqui que frequentar regularmente uma denominação evangélica, seguir bons usos e costumes cristãos de forma mecânica ou fazer declarações através de cânticos dizendo que ama a Deus não significa necessariamente que você o ama de fato. O verdadeiro amor a Deus aparece sobretudo quando temos Jesus como Salvador e como temos Jesus como Senhor e o confessamos como Salvador, seguindo então o seu exemplo e não fazendo as coisas que o mundo nos oferta. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor te use e te abençoe aí na sua classe, aí na sua sala de aula, que os seus adolescentes possam compreender o que significa amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca, que você possa ser usado por Ele, que a sua aula seja ministrada por você, mas dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.